Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Olá, boa noite. Boa noite. Justiça mantém mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, na cadeia. Adriana Anselmo tinha recebido o direito de responder em prisão domiciliar devido aos filhos pequenos. O governo exonera 2 superintendentes do Ministério da Agricultura envolvidos na Operação Carne Fraca. 21 empresas investigadas foram impedidas de exportar, mas podem vender no Brasil. União Europeia, Coreia do Sul, China e Chile anunciaram medidas para barrar a carne brasileira. Em São Paulo, Temer disse que o agronegócio não pode ser desvalorizado por um pequeno núcleo. A indústria da carne já perdeu quase 8 bilhões de reais em valor de mercado na Bolsa de Valores. O Ministério Público defende que Marcelo Crivella, do PRB, seja declarado inelegível por abuso de poder religioso. Hoje foi divulgado que o prefeito do Rio está com câncer na próstata. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Até já. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Você gosta de moda, né? Então não perca o Todo Seu dessa segunda. Saiba quais foram as novidades apresentadas no maior evento de moda do Brasil. Na série Animais Profissionais, conheça melhor a ecoterapia. O objetivo da ecoterapia é desenvolver biopsicossocialmente pessoas com necessidades especiais. E ainda, curta o som de Frank Aguiar. Prenda minha, teu cheiro só me dá prazer. Eu tô doidinho pra roubar teu beijo. Todo Seu, nesta segunda, como sempre, às 10h30. E claro, eu tô te esperando. Vem. Cansados de esperar a solução de problemas pelas vias tradicionais, muitos cidadãos começaram a cobrar prefeitos e administradores públicos nas páginas que eles mantêm nas redes sociais. E as respostas têm sido muito menos burocráticas e mais rápidas. Eu adoro o Parque da Aclimação, eu também, mas ele está muito abandonado. Gostaria de saber se há algum projeto para ele. Teste, nós vamos concessionar todos os parques da cidade de São Paulo. O vídeo postado na página do Facebook do prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, tinha 560 mil visualizações nesta tarde. Dória, que já foi apresentador de TV, tem mais de 2 milhões de seguidores e usa as redes sociais intensamente para divulgar as ações da prefeitura. Ele faz escola. O prefeito regional de Pinheiros, Paulo Matias, não esconde que se inspira no prefeito. Ele também usa as ferramentas sociais ativamente nas agendas públicas. É um perfil meu, né, que os moradores da região de Pinheiros acabaram descobrindo e estão encaminhando as suas demandas e a gente procurando respondê-las conforme os nossos serviços estão disponibilizados. O prefeito de Diadema, na Grande São Paulo, Lauro Michels, do PV, também cuida com zelo do seu perfil no Facebook. As atualizações são feitas diariamente e ele garante que não é por modismo. Desde quando
eu entrei na vida pública, eu procuro utilizar os meios sociais de internet para comunicação, né? Então vinha do Orkut eu migrei para o Facebook eu criei um Instagram também. Sempre as pessoas buscam, prefeito, eu quero fazer tal coisa, eu penso em tal coisa, e a gente dá algumas orientações. Quem está do lado de cá dessa história já percebeu que não dá para ficar de mero espectador das postagens dos políticos. Observando essas páginas, a gente vê que muita gente comenta, faz crítica, faz reivindicações. E como já acontece nas redes sociais das empresas privadas, eles também procuram atender essa demanda rapidamente. Realidade diferente de algumas pessoas que esperam a resolução de reclamações feitas no canal oficial da Prefeitura, no caso o 156. Há 3 anos, Albert coleciona protocolos. Ele pede a solução para um terreno abandonado na rua da casa dele, em Guaianazes, na Zona Leste, que está sem calçada, com mato alto, entulho e tem virado estacionamento e até cemitério de veículos. A prefeitura não faz, né? E aquilo que não está ao alcance do pessoal fazer, fica por fazer, fica sem fazer mesmo. Até um simples poda, corta de mato, que é uma coisa corriqueira, não acontece. Em nota, a prefeitura diz que vai fazer uma vistoria no local mostrado na nossa reportagem amanhã. Secretaria Municipal da Fazenda detecta rombo de 7,5 bilhões de reais no orçamento. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. De acordo com a reportagem, o dado foi apresentado durante uma reunião pelo secretário Caio Migali, que afirmou que o problema foi herdado da gestão Haddad, que teria subdimensionado despesas. A assessoria de Haddad não quis se pronunciar. Governo federal exonerou 2 superintendentes do Ministério da Agricultura envolvidos na Operação Carne Fraca. Foram exonerados Gil Bueno, que era superintendente no Paraná, e Júlio César Carneiro, de Goiás. Eles são ligados ao PP e ao PTB da base do governo Temer. Os 2 foram citados nas investigações da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Na sexta-feira, o governo já havia anunciado que 33 fiscais envolvidos no esquema seriam afastados. Eles são suspeitos de fiscalização irregular de frigoríficos e de liberar licenças fora dos padrões sanitários. Estão na mira dos investigadores 21 empresas do setor de carne, as principais do setor frigorífico do país. A JBS das marcas Friboi, Seara e Swift e o grupo BRF Foods das marcas Sadia e Perdigão. De acordo com a Polícia Federal, além do pagamento de propina a fiscais agropecuários, os frigoríficos envolvidos maquiavam carnes vencidas e as reembalavam para a venda. As empresas subornavam fiscais para que autorizassem a comercialização do produto sem a devida fiscalização. O governo montou uma força-tarefa para investigar os frigoríficos. O delegado Maurício Moscardi Grilo disse também que a investigação revelou indícios de que o PP e o PMDB estão envolvidos no esquema. Para Moreira Franco, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o estrago da Operação Carne Fraca na economia já está feito e agora o governo está trabalhando para contornar o problema junto aos mercados compradores. Segundo ele, todos os esforços serão no sentido de demonstrar a robustez do sistema de fiscalização do país. As empresas negam as denúncias. A JBS diz que atua em absoluto cumprimento de todas as normas regulatórias em relação à produção e à comercialização de alimentos. A BRF Foods esclarece que tem rigorosos processos e controles e que não compactua com práticas ilícitas. União Europeia, Coreia do Sul, China e Chile anunciaram medidas restritivas à compra de carne brasileira. Estes países respondem por 27% das exportações de carne bovina, suína e aves. Durante uma coletiva em São Paulo, representantes de 2 entidades, a ABEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, e a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, disseram que o setor foi prejudicado com a operação da Polícia Federal. Francisco Turra, presidente da ABPA, esteve ontem com o presidente Michel Temer. Eles discutiram medidas para enfrentar a crise da carne. A generalização é um caos. É catastrófica, não pode existir nunca, destrói a imagem do produto e do país. Mas estou falando da imagem nossa lá fora. 100
em 60 países abriram as portas para o produto brasileiro. Não posso acreditar, não quero crer que todo sofrimento para abrir o mercado, você provavelmente vai ir para o lixo. Rui Vargas, vice-presidente técnico da ABPA, garantiu que é impossível uma pessoa consumir um produto podre. Ela vai sentir o odor, ela vai ver a modificação de textura, ela vai ver a modificação de gosto desse produto. Você não tem hoje nenhum produto químico que você coloque nessa carne e você retire essa característica. E segundo o jornal Folha de São Paulo, membros da equipe ligada à Operação Carne Fraca contestaram as críticas à investigação feitas pelo setor e pelo governo federal. De acordo com o jornal, os investigadores afirmam que ainda há muito material sob sigilo e que a operação deve ter desdobramentos. A equipe sustenta também que há provas de envolvimento de outros frigoríficos na produção e venda de carnes adulteradas e no pagamento de propinas a fiscais agropecuários. Os investidores disseram ainda, segundo a Folha, que há suspeita de irregularidades até mesmo nos laboratórios que fazem análises para os frigoríficos e estão credenciados pelo Ministério da Agricultura. Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro revoga o pedido de prisão domiciliar concedido à ex-primeira-dama fluminense Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral. A prisão preventiva de Adriana Anselmo tinha sido concedida na última sexta-feira pelo juiz Marcelo Bretas. Porém, o Ministério Público ingressou com pedido de revogação, que foi aceito pelo desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Na argumentação dos promotores do Ministério Público Federal, o benefício concedido a Adriana Anselmo fere a isonomia frente às outras presas que não receberam o mesmo benefício em Bangu 8, onde a ex-primeira-dama está presa. Apesar da defesa de Adriana ter apresentado laudo de vistoria do apartamento do casal no Leblon, onde as linhas telefônicas e de internet foram cortadas por exigência do juiz Bretas, os promotores argumentaram que a fiscalização sobre o acesso dela a meios de comunicação não seria eficaz, podendo comprometer as investigações ainda em andamento. Com a decisão de hoje, Adriana Anselmo continuará presa em Bangu 8 até que o Supremo Tribunal Federal analise o recurso da defesa da ex-primeira-dama. O Ministério Público defende que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, seja declarado inelegível por abuso de poder religioso. O MP acusa Crivella de usar a estrutura da Igreja Universal, da qual é bispo, para a captação de votos nas eleições de 2014, o que é proibido pela legislação eleitoral. Naquele ano, Marcelo Crivella concorreu ao governo do estado. Segundo o Ministério Público, na mesa do pastor da igreja em Duque de Caxias foram encontrados documentos que retratavam um plano de alcançar 400 mil votos. De acordo com o vice-procurador eleitoral do Rio, Nicolau Dino, esses documentos indicam de forma clara e precisa o desvirtuamento de grupos de evangelização para a cooptação de eleitores, a regimentação de cabos eleitorais e realização de propaganda eleitoral. E hoje a Prefeitura do Rio anunciou que Marcelo Crivella está com um pequeno tumor na próstata. Crivella tem 59 anos. Em entrevista ao jornal O Globo, ele disse que seu caso ainda não é de cirurgia e que, por enquanto, vai se tratar com medicamentos. Entre os homens, o tumor na próstata é a segunda maior causa de morte por câncer no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. O advogado Márcio Vieira, que defende Marcelo Crivella, diz que a ação já foi julgada improcedente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio. De acordo com o advogado, o parecer do vice-procurador-geral eleitoral Nicolau Dino se refere à ação na qual o Ministério Público Eleitoral recorre ao TSE para tentar reverter o resultado do julgamento no TRE. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, proibiu a exportação de carnes pelas 21 empresas investigadas pela Polícia Federal. Ele afirmou que o Brasil poderá adotar medidas contra o Chile se o país suspender totalmente a importação de carne brasileira. O ministro afirmou ainda que reza para que os países reconsiderem a restrição à carne brasileira.
Com toda certeza um desastre, porque a China é um grande importador nosso, a comunidade europeia, além de ser o nosso segundo ponto de exportação, é também o nosso cartão de visitas. Quem vende para a Europa, vende para muitos países que muitas vezes nem pedem fiscalizações nossas, porque sabem que nós temos um sistema bom. Então eu torço, eu rezo, eu penso, eu trabalho para que isso não venha acontecer. A nossa preocupação é bastante grande, mas eu digo com toda tranquilidade. Podem consumir que ninguém vai ter problema com isso. Deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária começaram a recolher hoje assinaturas para convocar o delegado da Operação Carne Fraca a depor na Câmara. Os deputados querem saber do delegado Maurício Moscardi quais as provas técnicas que existem contra os frigoríficos mencionados na operação da Polícia Federal e quais os critérios sanitários que a PF utilizou para denunciar as empresas. O juiz que cuida do caso também deu prazo de um dia para que a equipe da Polícia Federal apresente os laudos que comprovem a adulteração dos produtos pelas empresas denunciadas. O objetivo é entender se há embasamento técnico real para as prisões solicitadas à Justiça. Durante encontro com empresários em São Paulo, o presidente Michel Temer falou sobre a Operação Carne Fraca e ressaltou a importância do agronegócio para o país. Disse que o setor não pode ser desvalorizado por um pequeno núcleo. Michel Temer aproveitou o encontro com empresários na Câmara de Comércio Americana para falar sobre a Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal e que investiga irregularidades na fiscalização de frigoríficos no país. O presidente se mostrou preocupado com o impacto que o escândalo pode causar às exportações de carne brasileira. E foi logo defendendo o setor. Disse que o agronegócio não pode ser desvalorizado por um pequeno grupo de frigoríficos que será investigado. Afirmou também que o Brasil possui um rigoroso sistema de inspeção sanitário. Nós temos aqui 4.850 plantas, mais ou menos, de frigoríficos no Brasil. Ora, só 3 frigoríficos, 3 plantas, que foram interditadas. E, além das 3, mais 18, 19, serão investigadas. E, ademais disso, convenhamos, o Ministério da Agricultura tem 11.300 servidores. Tem 30 e poucos servidores que estão envolvidos. Ontem, para acalmar o mercado externo, o presidente se reuniu com ministros e embaixadores de países que importam a carne brasileira, numa churrascaria. Depois de dar explicações, Temer também fez um rápido relato sobre os resultados obtidos nos últimos meses na economia e disse que espera que o país retome o seu grau de investimento. Ele também voltou a defender as reformas da Previdência e Trabalhista e disse que a geração de empregos é prioridade no seu governo. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também participou do encontro e seguiu a mesma linha de Temer. Disse não ter dúvidas de que as reformas serão aprovadas. Maia acredita que a proposta de reforma da Previdência, enviada ao Congresso pelo governo federal, manterá os eixos principais e não será desconfigurada. E a gente tem muita firmeza que o dia seguinte de uma não aprovação da reforma da Previdência será o caos econômico no Brasil. No final do discurso, Temer fez um apelo aos empresários que confiem e voltem a investir no país. O Brasil tem rumo. Quem aposta no Brasil vai ganhar. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Até sexta-feira, o Brasil era o maior exportador de carnes do mundo. Entre bovinos, aves e suínos, vendeu 14 bilhões de dólares para mais de 160 países ano passado. Nesta segunda, a União Europeia, China, Coreia do Sul e Chile suspenderam a importação de carnes do Brasil. Na sexta-feira, a Polícia Federal lançou a Operação Carne Fraca. A PF investiga 21 empresas, entre elas os gigantes BRF e JBS. Segundo a PF, propinas facilitavam a liberação criminosa de alimentos adulterados e emissão de certificados sanitários. Isso teria ocorrido em uma fábrica da BRF em Mineiros, Goiás, e em 2 unidades no Paraná e Santa Catarina. Outros 18 locais foram citados em relatórios da PF. O Brasil teria 4.850 matadouros frigoríficos e fábricas, o que chamam de plantas. Óbvio, que deve haver investigação e punição dura exemplar para envolvidos. Como deveria ser óbvio que agentes públicos têm o dever de ser responsáveis e não alarmistas.
Ao que tudo indica, as denúncias teriam a ver basicamente com processamento no setor de frangos. Mas o que está nas manchetes Brasil e depois mundo afora são as carnes fracas do Brasil. No Brasil, esse mercado emprega 11 milhões de pessoas e movimenta 167 bilhões e meio ao ano em toda a cadeia produtiva. Blairo Maggi é ministro da Agricultura, com fortuna estimada em 5 bilhões, erguida na agropecuária. Para Maggi, a narrativa da Polícia Federal na carne fraca está recheada de fantasias, insanidade e idiotices. Apure-se o que é fato e o que seria fantasia ou idiotice. Na sexta-feira, a Polícia Federal e demais comemoravam 3 anos da Lava Jato. Na maior operação da história, a Polícia Federal empregou 1.100 agentes na carne fraca. Por que tanto e tantos? Porque a carne é fraca. Boa noite. A primeira-dama Marcela Temer visitou hoje o Instituto do Coração em São Paulo. Durante a tarde, ela esteve na ala onde estão crianças que nasceram com problemas cardíacos. O INCOR, que está completando 40 anos, convidou a primeira-dama para chamar a atenção do governo federal para a necessidade de investimentos públicos em serviços médicos de alta complexidade. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, inauguraram uma penitenciária feminina em Votorantim, no interior do estado. O ministro da Educação, Mendonça Filho, também esteve no evento. Os 3 visitaram a prisão, que, segundo o governador, é a primeira construída tendo em vista as necessidades das mulheres presas. Ao deixar o local, a presidente do STF e o governador não falaram com os jornalistas. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, só deve receber amanhã a lista de Rodrigo Janot, com base nas delações da Odebrecht. O material ainda está sendo catalogado pelo STF. A expectativa é que Fachin autorize os inquéritos e derrube o sigilo das delações no fim desta semana ou no início da próxima semana. Na lista de Janot, há nomes de quase todos os partidos. E pelo menos 6 ministros de Temer foram citados, além de ex-presidentes Dilma e Lula, ambos do PT, os senadores do PSDB José Serra, Aécio Neves e pelo menos 5 governadores, entre eles o de São Paulo, tucano Geraldo Alckmin, e o de Minas, o petista Fernando Pimentel. Todos os citados negam irregularidades. O setor de carnes perdeu quase 8 bilhões de reais em valor de mercado na Bovespa. E a JBS Friboi é responsável por mais da metade deste total. O levantamento foi feito pela agência de notícias Reuters. Como nós já mostramos nesta edição, diversos países suspenderam a importação de carne do Brasil e estão pedindo explicações ao governo. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O Brasil tem muito a perder com mais este escândalo. A principal preocupação tem que ser, claro, com a qualidade da carne vendida aqui no exterior. O consumidor tem de ter segurança quanto às condições do que consome. É preciso definir a amplitude do problema, os produtos e frigoríficos envolvidos e o destino da mercadoria comprometida. Agora, não se pode deixar de lado a questão econômica. O complexo carne representa mais de 7% das exportações do país, o que representou mais de 12 bilhões de dólares no ano passado. O Brasil exporta para mais de 150 países e estava em um momento muito favorável de expansão de volume e preços. Focos de gripe aviária nos Estados Unidos já comprometiam as vendas do país. Com menos oferta, os preços estavam subindo. E não só do frango, na comparação março deste ano com março do ano passado, o preço do frango subiu 20,5%, da carne bovina 10,4% e da suína 40,6%. E é um setor que investe, contrata, tem uma enorme cadeia envolvida. O mercado local também deve ser afetado com queda de consumo e preços. Pode ser até um reforço no processo de queda da inflação. Só que com a economia andando de lado, qualquer tropeço faz diferença e a agropecuária vinha com boa performance. Esclarecido o problema, a tendência de retomada das vendas, inclusive no exterior. São poucos países exportadores e o Brasil está entre os principais. Mas perdas são inevitáveis. Que os frigoríficos sejam investigados e punidos onde haja irregularidades. Corrupção é inadmissível de qualquer modo. Envolvendo alimentos, saúde é abominável. Agora, que o processo avance com rapidez para tranquilizar logo os consumidores, além de minimizar as perdas financeiras e para a imagem do país.
Eu volto na quarta. Até lá. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma boa noite, uma excelente semana. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Confira uma receita gostosa e saudável no Você Bonita. Nesta terça, 11h30 da manhã. Assista agora. Todo Seu.